Ele já estava no 30º certificado de tantos cursos que vinha fazendo. Uma pessoa preparada em muitas áreas, mas ainda acreditava que não estava pronto. Essa é a história do Carlos. O nome é fictício, mas a história é muito verdadeira. Carlos era uma pessoa bastante insegura. Ele tinha uma propriedade para trabalhar como terapeuta na área de desenvolvimento de pessoas em tratamentos terapêuticos de reiki, massoterapia e tantas outras que você pode imaginar. Carlos procurava cada vez mais se preparar. Nunca se sentia preparado bastante. Já havia feito vários cursos e lá já com 30º ou mais certificados, a essa altura do campeonato, ainda tinha medo de ter o seu consultório ou de procurar um lugar onde pudesse exercer a sua base de conhecimento. Carlos é um exemplo típico daquelas pessoas que acham que nunca estão prontas. Elas se preparam, elas leem livro, elas compram curso, elas fazem uma série de atividades, se envolvem com muitas pessoas e grupos para ir desenvolvendo e nunca para de desenvolver. E nem deveria, porque o desenvolvimento é algo constante. Mas quando você pensa que nunca está pronto para começar algo que você deseja, aí tem um problema. Precisa parar para analisar o quanto isto foge de uma grande realidade que muitas vezes não é percebida. Nada é mais poderoso para mostrar para a pessoa o quanto ela está pronta do que a verdadeira prática. É colocar em prática o que sabe, o que aprende. E Carlos ainda não tinha se dado conta disso. Tudo que ele fazia na vida era: eu já sei isso, eu já sei aquilo, eu já fiz tal curso, eu já atendi tantas pessoas, mas eu ainda não me sinto pronto para exercer tal atividade de maneira convincente como um profissional. Aí existe uma verdadeira crença que acaba limitando o Carlos, assim como muitas pessoas que agem como ele, no sentido de entender que ele é uma fraude. Aquela sensação de síndrome de impostor. Se eu não estiver preparado bastante, as pessoas vão perceber e vão achar que eu estou me fazendo de profissional, me fazendo de capaz. Aí ela tem medo de prospectar clientes, ela tem medo de vender o seu trabalho, ela tem medo de atender, às vezes, determinados tipos de clientes, perfis de clientes que poderiam pagar mais. Tem medo de dar o preço, porque na hora de dar o preço, fica com aquele receio típico de que vão me achar caro, aí não vão me contratar. Esse era um problema constante de Carlos. Ele não se sentia valorizado, ele não se sentia preparado, achava que as pessoas iam ver nele uma fraude, uma pessoa ainda não pronta, mas ele tinha tantas capacidades. Esta pessoa estava tão mais preparada do que muitos que tem por aí e que arriscam a bater com a cara na porta e mesmo assim colhem muito, porque tem coragem de fazer, tem coragem de pôr em prática o mínimo que sabem. E aqui eu não estou dizendo que uma pessoa despreparada deva simplesmente se expor dessa forma, mas quando você está preparado, não espere que tudo aconteça exatamente como você pinta, que é o perfeito para que você possa dar o primeiro passo. Você tem que começar. No momento que Carlos entendeu essa perspectiva, nós começamos a fazer um trabalho juntos e ele se apropriou das suas propriedades de força e de modos de expressão. E ele começou a entender quais eram os seus desejos, o quanto de habilidade ele tinha para pôr em prática aquilo que ele desejava realizar. Começou a entender quais eram suas fontes motivadoras, que geravam movimento nessa energia de saber fazer e pôr em prática com bastante vontade e acreditando que ele já era capacitado para aquilo. Tudo começou a mudar. E Carlos, então, começou a botar em prática e saiu aquela frustração, aquele medo, aquele receio e aquela síndrome de impostor, aos poucos, foi se desfragmentando. Mas tudo isso porque ele teve a coragem de agir. E essa é uma das travas mais comuns das pessoas. Eu não estou pronto o bastante. E isso faz com que líderes, pessoas que queiram almejar a liderança, acabam se travando também em muitas empresas. Elas têm o receio de mostrar o que realmente sabem. Tem vários profissionais em muitas empresas que eu conheço que eles estão super preparados. Fizeram vários cursos, formações, pós-graduações, MBA, eles apenas mandam para o RH o seu certificado. Quando mandam, e ficam esperando que sejam percebidos. Mas não se mostram com vontade, não dão aquele passo adiante, não vão até o RH e se disponibilizam. Olha, eu estou te entregando aqui o meu certificado, seja um curso livre, um curso com reconhecimento do MEC, seja uma formação, pós-graduação, doutorado, seja o que for. A pessoa, ela leva o certificado e demonstra vontade. Ela se apresenta de fato com aquele desejo de ser percebida, ser valorizada e ser promovida. Em alguns casos, assim como o do Carlos, eu já perguntei para alguns líderes: você conhece bem as pessoas
que você lidera, você conhece seus talentos? Muitos desses não sabem nada da pessoa. Talvez o nome da esposa, o nome dos filhos, e para por aí. Se tiver um pouquinho mais de intimidade, num evento onde conversaram por alguns minutos, ou dentro da própria empresa, mas não sabem nada dessa pessoa. E essa pessoa também não permite que saibam mais dela. Porque fica aquela sensação de que se eu me prontificar, vão achar que eu sou oferecido, vão achar que eu estou me metendo. Não. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não faz, não gera movimento. E Carlos entendeu que isso era preciso. A história de Carlos, você tem que saber o final. Carlos se deu conta que ele tinha empoderamento e capacidade suficiente, que não adiantava mais ficar correndo atrás de informações, cursos. Poderia continuar fazendo, sim, porque eu acredito que é importante uma evolução constante. É sistêmico o aprendizado. Quanto mais você aprende, mais você evolui. Mas para executar aquilo que você tem vontade, uma profissão, um trabalho que você tem o desejo de realizar, com muita vontade e com muita qualidade, você não precisa a aprovação de alguém que diga assim, nossa, você está pronto. Você precisa fazer, pôr em prática, para se sentir pronto. Que é aí que vai acontecer. Nada é mais poderoso do que a prática. Exercitar aquilo que você aprendeu. Carlos foi de cabeça, começou a fazer isso. Hoje ele tem seu próprio consultório de terapia e já tem várias pessoas trabalhando com ele no comando, se tornou um ótimo líder, porque ele entendeu que essas pessoas que vieram trabalhar com ele precisavam também do encorajamento e se movimentar, acreditando que era importante, continuar desenvolvendo, mas pondo em prática cada aprendizado de cada dia. E você? Você é um acumulador de certificados ou você é uma pessoa que acredita em si e vai lá e faz? E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos episódios.